sentido. E aí Jesus diz, no próximo versículo, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então vejamos que aqui acontece um fenômeno muito importante na vida de todo ser humano, que nós chamamos a psicologia consciencial de ponto de mutação. O ponto de mutação é o momento que ele cai em si, ou seja, que ele percebe que ele estava gerando conflitos, ele estava gerando essa ausência de sentido existencial, ele estava gerando tudo isso. Ele gera toda essa dor, todo esse sofrimento para si. E aí o ponto de mutação é um momento que ele diz para ele mesmo, basta, eu não quero mais isso para a minha vida. Todo ser humano, ele cedo ou tarde vai entrar no ponto de mutação. Então, no nosso processo terapêutico com os nossos clientes, nós vamos trabalhar para que ele caia em si. Todos nós que estamos na Terra longínqua, sofrendo qualquer coisa, todo sofrimento, todo processo doloroso, vejamos que tudo que Jesus coloca até agora é muito doloroso. Ele começou a padecer necessidades, ele colocou 3 versículos atrás. É o início de um processo de sofrimento que vai se ampliando cada vez mais, se ampliando, e agora ele reconhece, ele cai em si. E ele se lembra que na casa do pai, os trabalhadores tinham abundância de pão. Aqui não é o pão biológico mesmo, o pão de trigo, é abundância de alegria existencial, de felicidade, de estarmos realmente usufruindo do banquete da vida, que é o movimento de evoluir e crescer por meio do exercício de virtudes, aprendendo aprendendo com as várias atividades ao longo da vida. Então ele lembra da abundância na casa do pai e que ele estava ali passando fome. Ele está ali numa ausência de sentido muito profundo. E aí o que ele faz? A partir do ponto de mutação, começa todo um ciclo. Esse ciclo Jesus coloca aqui na parábola, quando o filho pródigo ele começa a refletir o que ele pode fazer para superar. Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui nós temos símbolos muito significativos. Primeiro, levantar-me-ei, um verbo no futuro do presente. Por que Jesus usou no futuro do presente? Porque aqui ele está apenas visualizando, ele está imaginando, ele está idealizando o que fazer. Ele ainda não começou a fazer, ele está só idealizando. Então, depois do ponto de mutação, a pessoa entra no processo da idealização, que é a ação para criar um ideal de vida. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, novamente o verbo no futuro do presente, e dir-lhe-ei, Pai, né, que representa Deus, pequei contra o céu e perante ti. Pecou contra o céu as próprias leis que são leis do Pai, são leis de Deus, que existem no código moral de leis na nossa consciência. Então ele pecou contra a própria consciência, céu, e perante ti, perante o Criador da vida, perante Deus que nos criou para a felicidade, para o bem, para o bom, para o belo, como nós temos falado aqui muitas e muitas vezes. Nos criou por amor e para manifestar o seu amor no universo. Então, o pecar significa errar o alvo. Vem da palavra hebraica hamartia, que significa errar o alvo. Então, ele errou. Ele errou quando ele foi para a terra longínqua, ele se afastou da casa do pai, ele se afastou do trabalho mais importante que ele tinha a fazer, que era o desenvolvimento de virtudes, e agora ele está arrependido, ele não quer mais, não quer mais essa vida. Ele está
fazendo todo um processo de idealização do que fazer. Logo em seguida, Jesus diz, ele ainda continua pensando, fazendo a idealização. O que ele ia dizer para o pai? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, aqui nós temos o sentimento de indignidade, o sentimento de que ele não merece o título de filho e que o pai o fizesse como um dos trabalhadores, ou seja, ele pensa aqui no que fazer para superar. Já que antes ele pede a herança e vai para a terra longínqua, se afasta da lei de amor e das outras leis que nos convidam a desenvolver virtudes, agora ele sabe que ele só vai se dignificar por meio do trabalho do desenvolvimento de virtudes. Aquilo que ele não quis fazer, ele não quis se dar ao trabalho de desenvolver virtudes, e agora ele está disposto a se dignificar. Então, esse digno de ser chamado teu filho aqui da parábola é um sentimento de indignidade que nós vamos sentir e que, de uma certa forma, nos deixa um sentimento de não pertencimento e que nós só vamos nos libertar a partir do momento que nós começamos o trabalho de dignificação. Ou seja, antes nós agíamos de forma indigna, nos afastando da lei de amor, da lei de compaixão, da lei de solidariedade, enfim, de todas as leis que nos convidam a desenvolver virtudes, e agora somos convidados a desenvolver essas virtudes para nos dignificar. E aí Jesus diz, e levantando-se foi para seu pai. E quando estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Vejamos que aqui o tempo do verbo já muda. Antes era futuro do presente, agora é gerúndio. Por que Jesus usa o gerúndio? E levantando-se. Porque todo o processo de reabilitação, de dignificação, vai ser sempre um movimento que inicia e vai perdurar durante muito tempo. Então, é um movimento de continuidade. O gerúndio, ele dá essa ideia de continuidade. Levantando-se, ele sentia-se caído e levantando-se foi para o seu pai. Ou seja, voltou para a casa do pai. E aí Jesus diz que ele, ainda longe, o pai viu e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Qual que é o sentido profundo aqui dessa parte da parábola? Significa que aqui nós estamos diante de uma lei muito importante, que é a lei de compaixão, também chamada de lei de misericórdia. O filho, nós, criaturas humanas, podemos nos afastar de Deus, mas Deus nunca se afasta de nós. Por isso que Jesus coloca esse detalhe. Ainda estava longe, porque mesmo distante, o Criador, mesmo que nós estejamos distanciados de Deus, Deus nunca se distancia de nós. É exatamente isso o significado dessa parte da parábola. E a lei de compaixão, ela nos beija e nos abraça, ou seja, é uma lei que existe para nos proteger de nós mesmos, para nos auxiliar a um contato profundo com a essência divina que somos, e nesse contato com a essência divina que somos, nós nos reabilitarmos. Se não houvesse a lei de compaixão, nós ficaríamos sentindo indignos durante o resto da eternidade. Mas como Deus nos ampara, mesmo quando nós praticamos indignidades, vejamos que o Pai, que o Criador da vida, vai sempre nos amparar. Então, essa parte da parábola mostra exatamente o amparo do
Criador para que nós nos reabilitemos perante a nossa própria consciência. No próximo versículo vai ficar claro isso. Quando o filho diz, mesmo recebendo o abraço e o beijo do pai, recebendo a sua compaixão, o filho lhe continua dizendo, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Vejamos que mesmo recebendo o amparo do pai, ele ainda continua se sentindo indigno. E essa indignidade significa o movimento que só a criatura, só nós mesmos, é que poderemos realizar. Deus nunca vai nos ver como pessoas indignas, mas quando nós praticamos indignidades, ou seja, quando nós nos afastamos da lei de amor, agindo com desamor, agindo com pseudo-amor, enfim, de uma forma equivocada, o que acontece? Nós praticamos, usando a nossa liberdade de escolha, atos indignos. Nós só vamos nos libertar praticando atos dignos, agindo de uma forma virtuosa, fazendo exercício das virtudes que não nos dispusemos a fazer no primeiro momento. E aí, no próximo versículo, vai ficar mais claro a lei de compaixão. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vejamos aqui, nós temos símbolos muito significativos e importantes. Primeiro são os servos do pai. Quem são os servos do pai? Depois nós temos a melhor roupa, nós temos o anel na mão, sandálias nos pés, o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos. E esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Qual que é o sentido profundo? A lei de compaixão, ela nos acolhe para que nós possamos nos dignificar. E como que vai ser essa dignificação? Os servos do Pai são as próprias leis do Código Moral. Nós temos as diretrizes das leis na nossa própria consciência, que vai nos direcionar ao longo do tempo, sempre para o bem, para o bom, para o belo, para o banquete da vida. Vejamos que aqui o pai o recebe com um banquete. Antes ele não tinha nem a comida dos porcos para se alimentar. Agora ele tem um banquete, ele tem alegria, ele tem todo um processo de renovação. Todas as vezes que nós nos conectamos com o Código Moral de Leis na nossa consciência, nós vamos sentir uma alegria de viver, nós vamos sentir, nós que estávamos perdidos, ou seja, distanciados do caminho amoroso, nos encontramos. Nós que estávamos mortos psicologicamente, revivemos. É o sentido desses termos aqui na parábola. A melhor roupa é a oportunidade que nós temos reencarnatória de ter o corpo que nós vamos utilizar para evoluir e crescer. Nós vamos sempre ter a melhor roupa, ou seja, o melhor corpo, a melhor família. Nem sempre aquilo que nós gostaríamos de ter, mas é o melhor para nós, de acordo com as nossas necessidades. Então, cada pessoa vai ter essa melhor roupa, significa o corpo que nós recebemos de Deus durante a encarnação no mundo. Anel na mão significa a aliança com o Criador. Vejamos que antes ele estava numa terra longínqua e desconectado de Deus, desconectado do Pai. E agora ele recebe o anel para se conectar. Simbolicamente representa essa conexão com a própria essência divina, porque agora ele está na casa do Pai, ele está em contato com a consciência, e ele recebe o anel para essa conexão mais profunda na vertical da vida.
Sandálias nos pés, outro símbolo muito significativo que simboliza a proteção da própria lei de compaixão. Por quê? Imaginemos o filho mais novo voltando para casa descalço, naquele terreno cheio de pedras, cheio de espinhos, e porque ele voltou a pé, então é preciso sair do concreto para vir para o simbólico. Então, sandália para calçar e proteger-se das pedras do caminho, dos espinhos do caminho, simboliza a própria lei de compaixão, acolhendo amorosamente o filho. Para quê? Para que ele se reabilite. E aí Jesus fala do bezerro cevado, do matar e comer o bezerro cevado. O que significa isso? O bezerro cevado, matar e comer, significa a própria prática das virtudes. É quando nós praticamos as virtudes, fazendo esforços no dia a dia, nós vamos participar de um grande banquete, a nossa vida passa a ser plena de sentido. Ele que não tinha nem comida dos porcos, agora tem um banquete para usufruir. Então ele passa a sentir a alegria de viver, ele passa a sentir o sentido profundo da vida somente acontece na casa do Pai.